Tudo começa quando Leonardo fala para Ângela que vai sentir muito a falta dela, e então ela diz que com o tempo ele vai esquecer, mas ele garante que não, e então ela vai saindo. Mas depois volta e dá um beijo nele, e então vai embora deixando Leonardo triste. Enquanto isso, Gerardo está conversando com Ramon, a testemunha que sabe da inocência de Adela, e então ele pergunta o que o homem ouviu, e ele fala que Fulgêncio estava interessado em Adela, e disse que queria fazer dela sua mulher, e então depois que Adela não quis nada com ele, então começou a colocar a culpa da morte de Gabino nela, e fala que isso não é justo. Gerardo pergunta se ele está disposto a falar isso perante o juiz. E Ramon garante que sim, e diz que não é justo que uma mulher tão boa como a dela esteja presa por algo que não cometeu. Por outro lado, a doutora Josefina fala para Alma e Leonardo que a bebê deles está muito bem, mas Alma diz que isso não é verdade, porque sente que sua filha está mal. Mas a doutora diz que os exames não estão mostrando nada de errado, e então Leonardo fala para ela não dizer besteiras. E Alma fala que é esse tipo de comportamento de Leonardo que sua filha está sentindo, mas a doutora fala que ele tem toda a razão, e diz que vai passar uns remédios e calmantes para ela. Mas Alma fala que só necessita da atenção de seu marido e que ele não pode ficar dividindo o tempo delas com outras pessoas. Mas a doutora não concorda com ela, e então Alma fala que vai procurar uma nova ginecologista, porque não quer continuar se consultando com uma doutora que não acredita nela. E nesse meio tempo, Dario está com a chapa do bebê de Ângela, e mostrando para ela que não há mais infecção nos pulmões do menino, e ela fica muito feliz e agradecida por tudo que ele tem feito pelo filho dela, e então percebe que ele está com um pouco de pressa e diz que ele pode ir, mas Dario diz que não, e fala que sua vida está uma loucura, e comenta que todos estão vendo ele como um aproveitador. Ângela pergunta se é por causa de Clara, e ele diz que sim, e fala que as pessoas acham que ele quer se aproveitar dela, mas na verdade ele só quer protegê-la. E então Ângela pergunta o porquê ele está dando ouvido para essas pessoas, e Dario comenta que seu irmão falou a mesma coisa. E Ângela fala que está feliz porque ele e Leonardo estão se dando bem, e diz que ele não precisa se importar com a opinião das pessoas. E Dario diz que ela tem razão e que se fosse há um tempo com certeza já teria levado Clara para a cama desde o primeiro dia que a conheceu, mas tem certeza que a ama. Ângela comenta que ele mudou muito, e quando ele vai se explicar um pouco mais, uma enfermeira chega e fala que o outro paciente já está esperando por ele. E então Ângela se despede e vai embora. Na cadeia, Ângela conta para Adela que Josué já está fora de perigo, e ela fica muito feliz e fala que rezou muito pelo neto. E Ângela diz que está um pouco angustiada porque não pode dar de comer a ele, mas sabe que daqui a alguns dias ele vai sair do hospital e tudo vai ficar bem. E então Adela diz que o menino é tão forte como a mamãe que tem. Na rua, um dos moradores da vila vai encontrar com Valdomiro, que comenta que Félix está sendo procurado pela polícia, e então o rapaz diz que já sabe, até porque ele deu 2 tiros em Pablo, e Valdomiro fala que ele mereceu por se meter com a mulher dele, e entrega um envelope com dinheiro para o rapaz dizendo que aquilo é por ele ter colocado o presente no quarto de Luz. E ele fala que não quer mais se envolver nisso,
mas Valdomiro fala que ele não tem escolha e diz que ele tem muita informação para passar. E então pergunta como está tudo na vila. E o rapaz com medo fala que não sabe de muita coisa, mas que Pablo continua no hospital. E Luz e Guilherme estão sempre por lá para visitá-lo. De volta à cadeia, Ângela conta para Adela que já tomou uma decisão, e fala que quando ela sair da cadeia as duas vão voltar para Real do Mar, e garante que dessa vez ninguém está chantageando ela, mas que precisa voltar para seguir sua vida, e que não pode ficar perto de Leonardo. E então Adela fica em silêncio, e Ângela pergunta se ela está pensando em Gerardo, e ela diz que não pode negar, e Ângela fala que eles podem conversar, e que talvez Adela possa ficar, mas ela diz que jamais vai deixar sua filha e neto sozinhos, e também nem sabe se Gerardo quer que ela fique, mas Ângela diz que isso ela não tem dúvidas, e fala que é melhor que eles conversem quando ela sair de lá, porque tem certeza que em breve ela vai estar livre. No hospital, Leonardo fala que vai verificar uns exames de Pablo que vai entregar a ele, e deixa claro que mesmo ele estando acordado e conversando não significa que ele esteja fora de perigo, e então todos ficam temerosos. Um tempo depois, Alma pega uma garrafa de bebida e senta no sofá correndo porque Leonardo já está chegando. E ele corre para perto dela e fala que ela não pode beber porque vai fazer mal à criança, mas Alma fala que a culpa é toda dele porque não dá atenção a ela. Mas Leonardo diz que está trabalhando e que não pode ficar perto dela 24 horas por dia. Mas ela diz que tem certeza que se fosse Ângela ele estaria com ela o tempo todo. E então Leonardo fala para ela não ficar falando besteiras, e deixa claro que a doutora Romano falou que ela precisa ficar calma, e então Alma chora e pede para ele ajudar, e então Leonardo a abraça e diz que está ali com ela. Do outro lado da cidade, Guilherme vai com Ed e Oscar em uma praça, e pede informação a um homem sobre Estrela, e ele diz que viu sim a menina pedindo dinheiro por ali, e fala que ela está muito fraca, e então eles ficam preocupados e sem saber o que fazer. Guilherme fala que teve uma ideia, e conta que quando Estrela estava triste sempre subia para os terraços, e então diz que eles podem começar a procurar, mas Ed quer saber por onde vão começar, e Guilherme diz que vai pensar. Enquanto isso, Samantha e Mirta estão em um bar com Jerônimo, e ele quer saber o que esse tal Ramon tem a ver com elas, mas Samantha fala que nada, e conta que ele não pode testemunhar a favor de Adela para ela sair da cadeia, e ele diz que vai precisar de mais dinheiro. E então Samantha diz que tudo bem e que vai pagar o que for necessário. Por outro lado, Sebastião pergunta se Clara está bem, e ela diz que sim, e conta que só foi ali avisar que não vai trabalhar naquele dia porque vai resolver a vida da protagonista de sua história. E Sebastião pergunta se ela tem certeza do que vai fazer, e Clara diz que sim e que Dario já aceitou, e que não quer a aprovação dele e só espera que respeite sua decisão, e então vai embora deixando Sebastião pensativo. Na mansão, Álvaro acorda muito tonto, então tenta pegar o telefone mas cai no chão, e em seguida ele se levanta e vê tudo girando, mas consegue chegar na porta e percebe que está trancada. E grita por Samantha pedindo para sair, e depois grita por Elsa pedindo para ela abrir a porta. E enquanto isso, Ed juntamente com Oscar e Guilherme estão indo pelos terraços para procurar por Estrela, e se perguntam aonde ela se meteu.
Gerardo fala para Ângela que tem uma ótima notícia. E conta que já conseguiu a reunião com o assistente de saúde para apresentar o projeto da clínica dela. E Ângela fica super feliz. E Gerardo avisa que o resto é por conta dela. E Ângela fala que sabe disso. E que vai revisar o projeto para tudo sair perfeito. E Gerardo diz que ela está certo, porque essas são pessoas muito influentes e que é preciso surpreendê-las. E então Ângela diz que não vai decepcionar. Gerardo fala que quer acompanhar ela, mas Ângela diz que não precisa, e ele fala que sabe bem que ela pode fazer tudo sozinha, mas diz que mesmo assim quer ir com ela. E então Ângela aceita. No hospital, Leonardo está revisando os papéis de Benjamin e faz anotações sobre o caso de Sandro. E em seguida recebe uma ligação do inspetor Garcia dizendo que encontraram o corpo de Benjamin e que o enterraram fora da cidade. E então Leonardo pergunta o que aconteceu e ele diz que o silenciaram e Léo fica horrorizado. Álvaro pede para Elsa abrir logo a porta, e ela fala que está tentando porque tem muitas chaves, então começam a tocar a campainha, mas Álvaro pede para ela abrir primeiro. E então ela consegue e ele manda ela ir abrir a porta. Ele pega o celular e liga para Samantha e diz que os dois precisam conversar, e ela fala que não esperava menos depois dessa tarde maravilhosa que eles tiveram, e Álvaro fica sem entender, e ela diz que vai agradecer muito se estiver grávida, e Álvaro fala que não acredita que ela foi capaz disso, e então ela fala que ficou muito mal quando ele pediu o divórcio, e garante que Ângela vai pagar por isso. Logo em seguida, Sebastião chega e se apresenta como amigo de Clara, e fala que precisava ir lá dizer a ele que ela vai cometer o maior erro de sua vida e que depois vai se arrepender. No Ministério Público, Dario e Clara já estão diante do juiz para se casar, e ele pergunta se Clara aceita se casar com ele e ela diz que sim. E então o juiz pergunta para Dario e ele não responde, e o juiz refaz a pergunta e então Dario fala que não, e fala para Clara que não pode se casar com ela. Enquanto isso, Ângela está com Hélida na recepção, e ela fala que daqui a pouco ela pode entrar para ver seu bebê, e então ela sai e Ângela fica esperando. Samantha chega e dá um tapão na cara de Ângela e fala que por culpa dela Álvaro pediu o divórcio e deixa Ângela paralisada. Em outra sala, Leonardo está perturbado querendo descobrir quem matou seu pai, quando Júlio entra porta adentro e Mayra tenta impedir, e Leonardo fala que deixou bem claro que não queria vê-lo, mas Júlio fala que ele precisa o escutar e que vai mostrar uma coisa que vai mudar a vida deles. E então Leonardo fala para Mayra sair e manda ele ser rápido. Júlio pega o gravador de voz e coloca em cima da mesa, e Leonardo escuta a conversa entre Samantha e Mirta, e ela perguntando se Sandro nunca descobriu que Leonardo não era filho dele e sim de Júlio, e Mirta dizendo que não, e que ninguém pode saber disso, muito menos Leonardo. Léo surta e fala que viveu uma mentira todos esses anos. E Júlio garante que não sabia de nada, mas Leonardo grita e fala que ele e sua mãe são iguais. E manda Júlio sair da sala dele, então ele fala que é pai dele, mas Leonardo deixa claro que seu pai é Sandro Santillana, e que isso só vai mudar depois que eles fizerem um teste de DNA, e manda ele sair de sua sala. E então Júlio fala que espera que eles possam conversar quando ele estiver mais calmo. E então sai da sala e Leonardo cai no choro.
de volta ao Ministério Público. Clara pede para Daryl por favor dizer que está brincando, mas ele fala que não, e que a ama mais do que sua própria vida e por isso não pode se casar com ela, e deixa Clara aos prantos. Angela mete um tapão na cara de Samantha e fala que ela não vai ser culpada por causa dos problemas deles, e então elas começam a querer brigar, mas Elida chega e separa, e fala para Samantha se acalmar porque ela está com uma mulher que acabou de ter um bebê. E Samantha fala que ela teve um bastardo que veio para separar ela de seu marido. E então Angela fala que ela precisa de ajuda, mas Samantha deixa claro que quem vai precisar de ajuda será Angela quando ela fizer o que for para acabar com ela. Em uma praça, Clara está indignada porque Daryl não se casou com ela. E ele fala que teve que fazer um sacrifício enorme para tomar essa decisão porque a ama, mas ela não acredita em nada e fala que ele acabou com sua vida. E ele diz que no futuro ela vai agradecer e que pode ser feliz com uma pessoa da idade dela. E então Clara pergunta se ele pensa como os outros, e Daryl diz que não, e que no futuro eles podem conversar sobre isso. Mas ela diz que não quer saber mais dele e então sai correndo, e ele vai atrás dela, e lá na frente ela encontra com Álvaro e Sebastião, e chorando fala que Daryl enganou ela. Então Álvaro grita dizendo que se ele se aproximar de sua filha de novo vai matá-lo. E então vai embora, deixando Daryl arrasado. Por outro lado, Álvaro chega na casa de Angela e fala que precisa conversar com alguém porque Samantha está louca e deu uma substância para ele. E também Clara está em um quarto na mansão e não quer falar com ele, e seu filho está no hospital, e garante que está muito desesperado. E então Angela fala que aquele machucado está terrível e que ele precisa ir ao hospital para saber o que tem, mas Álvaro garante que está bem. Angela pergunta se Samantha agrediu ele porque pediu o divórcio e ele confirma e pergunta como Angela sabe disso. E ela fala que Samantha foi atrás dela e deu um tapa em sua cara. E então Álvaro fala que ela está louca. E então se levanta e fica tonto. E Angela fala que ele precisa ser revisado pela doutora Fedra. E diz que ela mesma vai levar ele até o hospital. E então os dois vão juntos. No hospital, Luz fala para Pablo que eles vão viajar para Acapulco, mas Guilherme fala que é melhor eles escolherem outro lugar que ele também possa ir, e então Ed fala que é melhor ele contar para Pablo que eles estão procurando por Estrela, e Guilherme fala que sim, e que a menina tem a mania de se esconder em terraços, e Luz fala que em breve eles vão encontrar ela. Eles percebem que Pablo não está bem, e ele começa a se bater na cama, e então Ed e Guilherme saem para chamar o médico. Na mansão, Leonardo está furioso com Mirta mostrando a gravação dela com Samantha, mas ela fala que aquilo não é verdade, e Léo manda ela parar de mentira, e diz que ela deixou seu pai morrer sem saber que criou o filho de outro. E Mirta fala que Júlio era um pobretão e que não poderia criar ele em um cortiço. E garante que fez tudo pelo filho, mas Léo revoltado fala pra ela parar de falar besteiras, e quer saber o que tem naquela carta. Mas Mirta diz que são coisas dela, e ele quer saber se tem coisas sobre sua vida, ou sobre a morte de Sandro. E quer saber o que ela tinha a ver com Aníbal, e também porque o inspetor Benjamin estava investigando ela. No hospital, Fedra fala que o exame de Álvaro acusou uma ruptura no cérebro, e fala que ele não pode dormir por 10 horas e que precisa fazer uma tomografia.
Ela também fala para Ângela ver uns remédios com Dario, porque as farmácias já devem estar fechadas, mas Álvaro fala que não quer assunto com o filho dela. E Fedra pergunta o porquê e ele fala que Dario prometeu se casar com Clara e não cumpriu. E então ela diz que não sabe o que está se passando com seu filho. E então Ângela fala que eles deveriam ouvir o que ele tem a dizer antes de julgá-lo. De volta à mansão, Mirtha continua mentindo, deixando que Aníbal era só seu amigo e que não sabia das coisas que ele fazia. E então Léo quer saber o porquê ele estava com ela no apartamento no dia que seu pai morreu. E Mirtha fala que Sandro ficava muito agressivo quando bebia. Então chamou Aníbal para ir com ela. Mas Léo fala que isso não é verdade. Mas Mirtha diz que é sim. E por isso ela está sem perna. Mas Léo garante que isso foi um acidente. E então quer saber por que Mirtha foi visitar Aníbal na cadeia. E ela fala que ali descobriu tudo sobre ele. E depois ficou sabendo que ele morreu. E fala que odeia Sandro, mas jamais faria mal a alguém. Leonardo espera que ela não esteja mentindo. E Mirtha garante que não está. E jura pelo amor que sente por ele. E então o celular de Léo toca e Hélida avisa sobre Pablo. E ele fala que já vai para lá. E então avisa Mirtha que vai para o hospital. Mas deixa claro que a conversa ainda não terminou. E vai embora, deixando Mirtha desesperada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.